Olá! A maioria das pessoas que eu converso, elas desejam ser um verdadeiro líder. E aí eu pergunto a você, será se você é um bom líder? Às vezes, a definição de o que é ser um bom líder, as pessoas não têm. E é aí que a gente entra explicando um pouco sobre isso, que talvez possa mudar o seu estilo de ser para você ser um verdadeiro líder. Você já ouviu aquela velha frase, às vezes seu pai ou seu avô contava para você? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? É uma frase muito conhecida, né? E é uma frase muito verdadeira. E eu quero mostrar um pouco sobre liderança para vocês, contando e fazendo analogia com um pai e um filho. No início, quando criança, o filho espelha no pai. Ele às vezes quer ser igual ao pai, caminhar, falar igual ao pai. O pai é um super-herói para ele. E naquela admiração, naquela referência, a principal referência de pessoa de sucesso para aquele garoto é o próprio pai. Ele deseja e almeja aquilo. Só que o pai fala para ele fazer muitas coisas e ele ainda não tem tanta noção. Ele então faz, ouvindo o pai, escutando o pai, por ser um líder para ele, por ser uma pessoa de muita influência, de muita referência para aquele garoto. Mas esse garoto cresce e chega na adolescência. E é aí que ele começa a ter mais noção do que é certo, o que é errado, mais noção das coisas e começa a observar que o pai também tem defeito. E aí começa a comprometer a autoridade do pai, a autoridade daquele líder ali. E nesse questionamento de autoridade, quando o pai não é tão a referência para ele, ele busca referência em outros lugares, em outras pessoas, em outros locais. Porque muitas vezes, se o pai fizesse e falasse para ele, meu filho, faça o que eu faço e fosse realmente um líder, uma pessoa, um super-herói, o filho continuaria seguindo ele. Mas se você entender um pouco mais sobre essa questão de liderança, você vai perceber que muitos de nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho com a nossa equipe, muitas vezes nossa equipe para de produzir, para de fazer, porque você não faz. Você fala para eles fazerem, mas você não dá o exemplo seu. E na neurolinguística, a mente da pessoa, ela sempre busca referência, ela sempre busca o espelhamento. Todos nós temos desejo de espelhar em alguém, desejo de ser igual a alguém, mas essa pessoa que a gente quer se espelhar, essa pessoa que a gente valida como líder, ela não pode simplesmente falar para a gente fazer, ela tem que ser, ela tem que fazer para ser líder sobre a gente. Essa ideia de influenciar as pessoas, a própria pessoa que é influenciada, ela quer se espelhar em você, ela quer que você seja o líder. E aí vai uma pergunta legal para você pensar e você avaliar sua liderança. Quando você tem uma equipe subordinada ou que você lidera, essas pessoas gostam de estar próximo de você? Elas se espelham em você, no que você faz? Elas aproximam ou correm de você? Elas amam estar próximo para aprender um pouco sobre o que você tem a oferecer para elas? Elas querem tirar fotos com vocês? Pense nisso. As pessoas, quando validam você como líder, elas querem aprender com você, elas querem tirar foto com você, elas querem ser você, porque o que você faz, elas também querem fazer. Então, essa suma de que somente falar e não fazer pode ser o seu problema, pode ser aquilo que representa um fracasso na sua liderança. E uma mudança simples de atitude, você voltar ou começar a fazer o que eles devem fazer, é um excelente exemplo. Se você observar na Bíblia, Jesus, quando lava os pés de uma pessoa, ele está apenas comunicando isso com a gente. O que ele quer que as pessoas façam, ele está fazendo. E assim ele tornou um dos maiores líderes de todos os tempos. Você também pode ser um dos maiores líderes da sua região, da sua cidade, da sua equipe, desde que você faça o que eles devem fazer. Quando você quer motivar uma equipe, motivar uma pessoa, ser um líder que motiva, que traz energia,
você tem que observar duas coisas. Primeiro, toda pessoa motivada, ela precisa de conhecimento. O conhecimento, a vontade de fazer para ter um reconhecimento, a vontade de fazer para sentir bem pela tarefa executada, a tarefa feita, é um motivador. Lembra quando você montava quebra-cabeças sozinho, mas quando no final você validava você mesmo, você reconhecia, você premiava, você elogiava a si? Mesmo que não tinha nenhuma pessoa ali para te reconhecer, você ainda tinha motivação de ir até o final naquela competição. Que é a segunda parte do nosso processo de motivação. Primeiro, conhecimento. Segundo, você já observou que tem pessoas que saem da sua cidade no interior do estado, vão até a capital, às vezes a noite toda viajando, no outro dia vai lá assistir o jogo do seu time do coração. E ali fica o dia inteiro naquele meio ali, cansando e se divertindo, a noite toda de volta e no outro dia cedo no trabalho, mais motivado. Porque o que motivou essa pessoa a ir até a capital e voltar com tanto cansaço? O que motiva uma pessoa a ir a uma academia no final do dia, trabalhou o dia todo e ainda no final da tarde quer ir na academia, cansar mais? O que motiva uma mulher a ficar a tarde inteira no salão? Motiva um homem a se endividar para comprar um carrão? O que motiva essas pessoas? Uma palavra chamada de competição. Quando as pessoas elas têm desafio para competir, quando elas têm meta para cumprir e tem pessoas para ela competir, ela se motiva. Ela tem uma motivação para fazer aquilo. Mas não é uma simples motivação. É uma motivação para ver o time do coração ganhando e poder comemorar. É uma motivação para poder competir com outros caras, quem tem um carro mais bonito, e as mulheres competirem com outras mulheres. Também quem é a mulher mais bonita, mais arrumada. Para você motivar alguém, você precisa criar desafios. Mas esse desafio tem que estar atrelado a um reconhecimento. Que seja um simples elogio, que seja um prêmio, uma viagem, ir na frente da sua empresa e ser reconhecido como o melhor. As pessoas, elas pagam preço, elas se motivam quando tem competição, quando tem conhecimento, mas também quando tem reconhecimento, que é um dos grandes princípios da motivação do ser humano. Então lembre-se disso, para você ser um líder, você precisa fazer para eles fazerem, você precisa ter conhecimento da educação, levar isso para eles, você precisa criar desafios e reconhecer toda a sua equipe. Muito sucesso e até o nosso próximo vídeo.